Falaremos hoje de Portugal e do chumbo do orçamento na Assembleia da República e da convocação de eleições legislativas. Falaremos ainda do Brasil, como habitualmente. Sejam bem-vindos a mais um programa Política Impura na Rádio Transforma, na revista Em Comunidade, pedindo-lhes que subscrevam o canal, partilhem, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Começamos então por falar de Portugal e do chumbo do Orçamento Geral do Estado apresentado pelo Governo de António Costa na Assembleia da República. Estranhamente, ou talvez não, o orçamento foi chumbado com os votos contra da direita e da esquerda, à esquerda do Partido Socialista. É uma conjugação de interesses apenas momentânea e que se destinou apenas a derrubar este governo do Partido Socialista. Porque uma coisa é certa, é que o Presidente da República já tinha anunciado que, caso o orçamento fosse chumbado, que iria convocar eleições. Iria dissolver a Assembleia da República e convocar eleições. Ora, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, bem sabiam disso. Agora estão a dizer que não é necessário convocar eleições porque pode ser apresentado um novo orçamento. Mas é óbvio que agora o Presidente não vai desdizer aquilo que disse antes e vai dissolver a Assembleia da República, como já indicou, e vamos ter eleições legislativas antecipadas. Claro que isto é um problema para o país na medida em que atrasa a realização de projetos. Não tanto como o Partido Socialista diz, porque dado que o orçamento relativo a 2021 estava sobreavaliado e não foi toda gasta a despesa prevista para 2021, a verdade é que em 2022, não havendo, como houve em 2021, necessidade de investir na prevenção da Covid-19 no Serviço Nacional de Saúde de uma maneira tão acentuada como foi necessária em 2020 e 2021 particularmente, pois o regime do Odécimos, que irá vigorar eventualmente até maio, com a aprovação do novo orçamento, maio e junho com a aprovação do novo orçamento, não será um regime altamente negativo para o país, porque o país, no orçamento de 2021, como disse, tem folga suficiente para investir em 2022. Também não é aceitável o argumento de que o salário mínimo nacional não iria subir, como muitos têm dito. A verdade é que o Governo tem possibilidade de aumentar o salário mínimo nacional. Já não tem a possibilidade de alterar os escalões do IRS, como pretendia, o que iria poupar uns milhões de euros à classe média portuguesa, mas pelo menos o aumento do salário mínimo, esse o Governo pode fazê-lo sem problemas. Agora, haverá outros prejuízos para o país? Pensamos que os prejuízos decorrem mais da instabilidade governativa do que de estarmos num regime do Odécimos em metade do ano de 2021. E essa instabilidade governativa poderá eventualmente influenciar os mercados e Portugal poderá ter de pagar juros mais elevados
do que pagaria se houvesse estabilidade governativa. E isso não foi ponderado pelas forças que chumbaram o orçamento. Razões para chumbar o orçamento, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tinham-nas? Não teriam certamente grandes razões. Uma razão que teriam foi a não aceitação do período experimental de 90 dias exigido pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Ora, aí tem a razão. É óbvio que um período experimental no trabalho de 90 dias é mais que suficiente para uma entidade patronal aferir da capacidade de um trabalhador. E se depois ele mudar o seu comportamento, há mecanismos, nomeadamente no despedimento por justa causa, para levar a cabo esse despedimento. Portanto, nesse aspecto, têm razão o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que o Partido Socialista devia ceder nessa parte. Não teria razão já no que toca ao aumento do salário mínimo para 750 euros no início de 2022. E não tem por uma razão. É que se esse aumento é inteiramente desejável, e é, até mais do que isso, a verdade é que um grande número de pequenas e médias empresas e, sobretudo, microempresas não suportaria esse aumento do salário mínimo. Nós sabemos que o tecido empresarial das micro, pequenas e médias empresas, que, aliás, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dizem defender, a verdade é que, com boas ou más razões, não interessa, e interessa-nos a realidade, é que o tecido empresarial português não suportaria, certamente, esse aumento do salário mínimo para 750 euros. Além disso, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda nem sequer se socorreram de estudos que demonstrassem com clareza que seria suportável para o país, para as micro, pequenas e médias empresas, o aumento do salário mínimo para 750 euros já em janeiro de 2022. O aumento proposto pelo PS, sem ser um grande aumento, é um aumento já razoável e que melhoraria certamente a condição de vida dos trabalhadores e até de muitos trabalhadores, e levaria, inclusivamente, no futuro, a um aumento dos salários médios para que a distância entre o salário mínimo e o salário médio se mantivesse, e isso seria benéfico para o país e seria, eventualmente, suportável pelo tecido empresarial português. Agora, exigir, desde já, um aumento do salário mínimo sem uma justificação de um estudo económico aprofundado sobre os efeitos no tecido económico desse aumento não é, pelo menos, razoável. Aí não terão tanta razão o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Por outro lado, e isso era muito importante, também o problema da caducidade das convenções coletivas de trabalho também não deveria ser motivo para chumbar um orçamento. É motivo de negociação noutros momentos, mas não para chumbar o orçamento. Aliás, a caducidade das convenções coletivas de trabalho não tem sequer tido grandes efeitos no que toca ao emprego e no que toca aos salários dos trabalhadores. Nós sabemos que a taxa de desemprego tem vindo a diminuir, apesar da pandemia tem vindo a diminuir de uma maneira sustentada e, por isso, mesmo com este tipo de relações laborais, com a caducidade dos contratos coletivos de trabalho em determinadas circunstâncias, mesmo assim,
a taxa de desemprego está a diminuir e os rendimentos dos trabalhadores estão a aumentar. Portanto, também isso não seria razão para o chumbo do orçamento. Mas, sobretudo, há uma razão muito importante para que o orçamento não fosse chumbado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. E essa razão é muito simples. É importante que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tenham uma ligação ao Partido Socialista para fazerem um governo à esquerda, por contraponto a um governo à direita que surgirá entre o PSD, o CDS e eventualmente a Iniciativa Liberal para formarem um governo à direita. E o país não deve ter, não é saudável que o país não tenha alternativas. Que, no fundo, seja um pouco como nos Estados Unidos da América, em que os dois partidos se revezam no poder, o Partido Republicano e o Partido Democrático, mas as políticas, no seu essencial, são as mesmas. Ora, é importante que haja uma diferenciação, por pequena que seja, mas haja uma diferenciação entre políticas à direita e à esquerda, para que o povo possa verdadeiramente escolher e não ser enganado por falsas opções. E aí, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda frustraram as esperanças de muitos portugueses na continuação da recuperação da justiça social, que a verdade é que o governo de António Costa, ou os governos de António Costa, têm vindo a levar a cabo. Com resultados benéficos, não há dúvida nenhuma que as classes mais baixas têm aumentado os seus rendimentos, que o desemprego tem diminuído e que os juros que o país está a pagar pela sua dívida são muito baixos, até negativos, o que indicaria que o próprio governo teria interesse em manter a dívida a partir do momento em que os juros sejam negativos, porque em vez de ter de pagar juros, recebe juros porque o permite, os mercados assim o permitem. Portanto, haveria todo o interesse em manter este governo e a luta que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tivessem a fazer não fosse no que toca ao orçamento do Estado, mas que fosse uma luta nomeadamente sindical, fortalecendo os sindicatos, tornando os sindicatos algo diferentes daquilo que são ainda hoje, que é uma correia de transmissão dos partidos. Repare-se que começaram agora a haver greves por volta da aprovação do Orçamento Geral do Estado e durante anos tivemos um relativo pacifismo no que toca ao trabalho e o país não beneficia muito desse tipo de pacifismo excessivo que, no fundo, é controlado pelo Partido Comunista, que controla a Intersindical. Ora, devem ser essencialmente os sindicatos, mais até do que os partidos políticos, a reivindicarem melhores condições laborais. E a fazerem-no da maneira que eles podem, nomeadamente através do recurso à greve, se isso não for necessário. Ora, tudo isso levaria a que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista considerassem que não era um momento próprio para derrubarem o governo, sobretudo neste momento em que o país tem uma dívida bastante elevada, de cerca de 133% do produto interno bruto, e que precisa urgentemente de baixar essa dívida e que o baixar essa dívida implica estabilidade, porque a estabilidade governativa é essencial para que os juros de mercado se mantenham negativos e o peso da dívida no Orçamento Geral do Estado seja baixo
e não impeça o crescimento futuro do país. Portanto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista frustraram a esperança num governo à esquerda no futuro. Eventualmente, terão empurrado o poder para a direita. Vamos ver, não temos a certeza daquilo que acontecerá, mas, pelo menos, frustraram o país na sua esperança de manter uma alternativa política entre um bloco de direita e um bloco de esquerda. Um bloco de direita formado pelo PSD, CDS e, eventualmente, a Iniciativa Liberal, e um bloco de esquerda formado pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Isso sim seria saudável para o país. Vamos ver se, apesar de tudo, ainda será possível, no futuro, conseguir manter essa esperança de uma alternativa política em Portugal, porque, apesar deste chumbo do orçamento, há quem, dentro do Partido Socialista, defenda a continuação de alianças à esquerda, como sucedeu até agora. E disto passamos para o Brasil. O Brasil, voltamos a falar, como sempre, de Bolsonaro. A Comissão Parlamentar de Inquérito entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito e esses resultados apontam para haver indícios de inúmeros crimes, pelo menos 9 crimes, praticados por Jair Bolsonaro, além de muita gente a ele ligada, incluindo os seus filhos. Ora, Augusto Aras parece que está disposto a avançar com esses processos. Há na esquerda uma certa esperança que isso aconteça, mas essa esperança é uma mera ilusão. E uma mera ilusão pelo seguinte, é que mesmo que Augusto Aras avance com o processo, ele não estará pronto tão depressa para que Bolsonaro seja destituído do poder, que haja lugar ao impeachment. Isto é um processo que se vai arrastar, certamente que se arrastará por meses e, eventualmente, anos, e portanto, a condenação pelos crimes praticados por Bolsonaro não estará para já, muito menos o trânsito em julgado dessa condenação. Portanto, não haverá grande esperança na destituição de Bolsonaro até às próximas eleições presidenciais, em outubro de 2022, e por isso a esquerda ou os democratas brasileiros devem trabalhar afincadamente no sentido de vencer essa tragédia que continua a ter apoio em camadas bastante importantes da população brasileira, para destituir essa tragédia que é para o Brasil Jair Bolsonaro. Ele parece não ter limites. Ele parece estar completamente confiante em que tudo aquilo que ele diga é bem recebido pela população. Ainda recentemente, ele veio a público dizer que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal era um cargo que era comprado, valia dinheiro e que se pagava por isso. Isso é absolutamente inacreditável. Além de que é um processo-crime, ou melhor, é um crime, constitui um crime, contra todos os membros do Supremo Tribunal Federal. E vamos ver o que é que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão fazer agora. Então, eles dizem que são os garantes supremos da justiça e aceitam
que Bolsonaro afirme que os garantes supremos da justiça estão naquele cargo apenas porque compraram o cargo? Ou estão pagos para o cargo? Ou fazem favores para terem o cargo? Isso é absolutamente inadmissível e até, de certo modo, estranhamos que o Supremo Tribunal Federal ainda não se tenha pronunciado imediatamente, não só repudiando as palavras de Jair Bolsonaro, mas movendo um processo de inquérito para que haja lugar a um processo de crime contra Bolsonaro por esse tipo de afirmações caluniosas para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que Bolsonaro seja denunciado pelo Supremo Tribunal Federal pela prática do crime de calúnia contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque se o não for, se os ministros não agirem com força, demonstrando que não admitem uma violação tosca da sua dignidade, pois a verdade é que a justiça no Brasil tem uma grande falta de aceitação e de credibilidade por parte da população, pois o Supremo Tribunal Federal, ele próprio, se não atuar contra Bolsonaro, ficará completamente descredibilizado. Esperamos que o faça para bem do grande país e irmão de Portugal, que é o Brasil. O livro que vos recomendo hoje, uma leitura tranquila em tempos invernais, é este grande romance do grande Aquilino Ribeiro, um dos grandes romancistas portugueses, um dos grandes romancistas de nível mundial, que é A Casa Grande de Romariguens. A Casa Grande de Romariguens, no fundo, refere a história da queda de uma casa rica no lugar de Romariguens. Ali é uma aldeia do concelho de Paredes de Coura, no norte de Portugal, e foi nessa casa que Aquilino Ribeiro, quando perseguido pelo Estado Novo, se refugiou. Ele teve o seu refúgio na Casa Grande de Romariguens e não deixou de recordar essa casa através deste notável romance, que é um romance, no fundo, da ascensão e queda de uma grande família rural. É um clássico da literatura portuguesa, uma grande obra de Aquilino Ribeiro, que tinha um domínio da língua absolutamente superior, com uma diversidade vocabular, com uma capacidade de entrar na alma das personagens que ele traz para este romance, uma capacidade absolutamente invulgar. Sem dúvida nenhuma que A Casa Grande de Romariguens é um romance a ler agora, nesta semana. E com isto termino, pedindo-lhes para subscreverem o canal, para partilharem o programa e colocarem gosto.